Chega uma hora na vida que aquelas pessoas que sempre cuidaram de nós é que precisam de proteção e cuidado. E quando o envelhecimento vem acompanhado da doença de Alzheimer, quem cuida sofre um desgaste muito grande. De filhos, passamos a ser pais dos nossos próprios pais. E por conta das características da doença, pode ser difícil saber como exercer esse cuidado ou encontrar quem possa fazer isso de forma adequada. Hoje nós queremos te ajudar nessa tarefa. Se você está vivendo uma situação semelhante ou conhece alguém que esteja, fique ligado que vai valer a pena. Olá, sou Maria Angélica Sanches, presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre essa tão delicada relação de cuidado com o idoso. Tudo bem, Angélica? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Tudo bem, obrigada Marcela pelo convite. Um prazer estar aqui falando sobre esse problema que é delicado, né? E que é urgente, né? Quando a gente fala de exato. envelhecimento da população. Queria até, Angélica, que você começasse trazendo um pouquinho para a gente quais são as diferenças de você cuidar de um idoso e de você cuidar de um idoso com Alzheimer. Quais são as questões aí que você pode destacar de diferença desses cuidados? A diferença é que um idoso com doença de Alzheimer, ele vai perdendo a sua capacidade funcional, quer dizer, a sua capacidade de desempenhar as tarefas do dia a dia. E a família, geralmente, ou quem cuida, não consegue entender muito isso. E diz que ele está ficando teimoso, ele quer fazer coisas que não pode fazer mais, que colocam em risco. E isso gera muita sobrecarga, gera um impacto emocional muito forte. Essa é a maior diferença. Vamos dar uma olhadinha? A gente tem um depoimento de uma pessoa, uma mulher que cuida da mãe com Alzheimer. É bacana a gente ouvir dela, né? Como é que é essa experiência. Vamos ver. Em 2006 ela já começou a apresentar esses sintomas, né? E eu tava meio perdida, porque é aquela coisa, você não quer acreditar que seja, porque você começa a ouvir, né, coisas que você, nossa, minha mãe vai ficar assim, como é que pode? Não quero acreditar. E como é que eu vou cuidar, né? Na hora do banho, na hora de tomar remédio, e ela pegava tudo, escondia, né? E não se achava, e eu ficava irritada. Quando eu ia fazer alguma coisa com ela, ela queria me bater. E eu não entendia que eu não devia confrontar. Ela tinha um problema de tudo que ela via na frente ela comia. Era um perigo de entender que tudo podia virar coisa para botar na boca. Quando eu deixava a porta aberta, ela saía pelos corredores. Ela queria pegar o dinheiro. Primeiro que ela escondia o dinheiro em qualquer lugar, né? Ou senão o dinheiro sumia, né? Ou ela ia pra rua e gastava, assim, sem mais nem menos. Eu cheguei a um ponto que eu falei, meu irmão, eu vou sair daqui, eu não vou morar mais com a minha mãe. Eu já podia me aposentar, me aposentei. E que é a coisa mais grave que tem nisso, porque você não tem lugares que você possa deixá-los para você poder trabalhar. Então eu me aposentei. Eu tinha meu filho pequeno também, isso tudo estava me perturbando. Quando eu cheguei à Abras é que eu fui vendo que é a doença, não é ela, né? Então, aprendendo na Abras, né, trocando ideias e estudando também. Eu posso te dizer, na verdade, que tem uns 4 anos pra cá, que eu posso dizer que eu cuido dela sem nenhum tipo de transtorno. Hoje eu estou muito feliz. Tenho um filho de 15 anos, que é o que me ajuda muito. Mas, hoje em dia, para chegar nesse ponto, entendeu? Eu tive que aprender muito. E é como eu aprendi, a doença da família inteira, não é só dele. Nossa, você vê o caminho que ela percorreu, né, até encontrar essa tranquilidade para poder cuidar da mãe, né, mas todas as dificuldades que ela passou. Antes de você comentar, quero só deixar aqui
O site da Abraz, a gente vai colocar na tela. A Abraz é a Associação Brasileira de Alzheimer, ela citou porque, de fato, a Abraz está em diversos estados do país e é possível buscar um núcleo de atendimento, um grupo de apoio para que você possa ter informações sobre a doença e também ser apoiado nesse momento. Fala um pouquinho, o que você achou? Uma coisa que ela disse que eu acho que a gente pode, de repente, encaminhar a conversa por aí, ela se aposentou para conseguir cuidar da mãe, né? Que bom que ela conseguiu se aposentar, porque ela já tinha uma idade para isso. Tem pessoas que têm que deixar os seus benefícios trabalhistas, não vão nem conseguir se aposentar porque tem que sair do mercado de trabalho. Que é muito mais grave. É mais grave. E ela tocou num ponto importante, eu não tinha onde deixar. E esse é um ponto importante que a gente precisa chamar a atenção dos nossos governantes, porque desde 94 está na Política Nacional do Idoso da importância dos centros-dias. Eles deveriam ser para isso, para que um familiar pudesse deixar um idoso de manhã e pegar à noite, depois que ele viesse do trabalho. É um espaço que deveria ter uma equipe multidisciplinar, com atividades, com atendimento, com alimentação, e onde essa pessoa pode ficar tranquila no seu trabalho. E nós não temos isso. A gente não tem um apoio do Estado. Não tem, e acaba não tem. que esse cuidador, quando é um familiar, precisa largar suas atividades. Tem que largar. largar. E sua própria vida, né, pessoal? E o interessante dessa matéria é que parece que é uma filha que gosta bastante dessa mãe. O duro é quando é uma família que as relações não foram boas. Você imagina, né? Eu sempre costumo falar da história do vínculo. E a história de relações familiares, elas são muito complicadas, né? em alguns aspectos. E quando uma pessoa tem que se tornar cuidadora por obrigação, isso é muito difícil. E há casos também, como a gente também já passou aqui, já comentou um pouquinho, que essa pessoa não pode cuidar mesmo. E aí ela vai buscar alguém que exerça esse cuidado, que faça essa tarefa, ainda que supervisionada por ela. Uhum. Como é que é hoje no Brasil? Quem acaba ocupando esse lugar quando esse lugar não é ocupado pelo familiar, Angélica? Como a gente não tem ainda uma regulamentação desse profissional, quem acaba ocupando geralmente é a pessoa que já está na casa para fazer os serviços domésticos, conhece a família há muito tempo e acaba cuidando daquela pessoa que está envelhecendo, está adoecendo, ela acaba se tornando a cuidadora. Muitos casos sem nenhuma capacitação profissional. Mas a gente tem uma série de problemas, Marcela. Primeiro, que é quanto se paga para essa pessoa. E voltando lá no início, qual é a diferença de cuidar de um idoso cognitivamente preservado de um que não está? Então, há uma diferença, se você contrata uma pessoa para cuidar de um idoso que teve uma queda, fez uma fratura e está imobilizado, mas ele está cognitivamente preservado, é uma relação de cuidar daquele corpo, de levar para o banho, levar comida. Agora, cuidar de uma pessoa com demência, uma pessoa agitada, com alteração de comportamento, que perambula, que quer sair, que não dorme, Pode que é repetitiva. Quais são os valores? Como é que se paga? Como é que se mede o quanto essa pessoa, qual é a carga horária que essa pessoa vai fazer? Nós não temos nada disso regulamentado. Não tem uma regulamentação. Não tem. Mas se sabe que isso custaria muito. Se custaria, né? As famílias, de uma forma geral, não têm como arcar com esses custos e acabam colocando, então, uma empregada doméstica que vai acumular diversos serviços da casa com o cuidado do idoso. Exatamente, vai receber um salário, vai cuidar da casa. E esse é um dos maiores problemas quando nós vemos que o idoso caiu. Um idoso com doença de Alzheimer, eu costumo dizer o seguinte: nunca dê as costas para uma pessoa que tem doença de Alzheimer, numa fase avançada, principalmente, porque é numa questão de segundos. E ela tem uma fratura e essa fratura vai ter consequências muito sérias. Mas como que você fala isso para uma pessoa que, ao mesmo tempo que está cuidando, tem que cuidar da panela que está no fogo? Ou ela dá as costas ou ela deixa a comida queimar. Você falou dos acidentes domésticos, mas também tem a violência contra esse idoso, que a gente sabe que acontece muito. Principalmente a violência, que ainda é algo que não é visível.
né? A violência, ela existe há muitos anos, mas ela, infelizmente, não é clara aos olhos. Porque quando um idoso chega num hospital, ele caiu, ele é cuidado por uma pessoa. Em que circunstâncias aconteceu essa fratura? Será que aconteceu porque esse cuidador bateu, porque negligenciou, deixou de lado, essa pessoa caiu? Não se sabe. Então, essa violência é velada. A gente precisa, além disso, de ter instrumentos que facilitem o profissional, que habilitem o profissional a investigar também essa violência. E eu acredito que o número de violência por cuidadores despreparados seja muito grande. Enfim, é um problema enorme, né? As famílias estão numa situação muito vulnerável também, esse idoso também está, e a gente vai continuar falando disso no próximo bloco. Angélica, eu vou fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, então, você vai conhecer um curso de formação de cuidadores de idosos e vamos dar orientações para quem cuida de uma pessoa com Alzheimer. É daqui a pouquinho. Estamos de volta. Hoje eu estou conversando com a gerontóloga Maria Angélica Sanches. E a gente está falando sobre os cuidadores de idosos com Alzheimer. Angélica, a gente entendeu no bloco anterior que é necessário, então, que essa pessoa tenha acesso a algumas informações sobre essa doença para exercer esse cuidado, que ela tenha algum tipo de formação. Como é que é isso no Brasil? Nós temos de tudo no Brasil, de tudo. Porque da mesma forma que a ocupação, a profissão não é regulamentada, principalmente a formação é terra de ninguém. Então, você vê cursos que vão tem cursos de 4 horas, há cursos que vão a 200 horas. E tem pessoas que fazem lá um certificado sem nenhuma qualificação, tem pessoas que estão qualificando com base em impressões pessoais, que não tem um referencial teórico adequado para capacitar. Então, nós temos muitos cursos de cuidadores pelo Brasil afora. Tá? Então, e aí, se você jogar em qualquer site de busca, você vai ver cursos nas entidades religiosas, associações de moradores, instituições de ensino. E eu posso dizer para você que poucos cursos são sérios. O problema é você atestar a qualidade deles, né? Deixa eu trazer um, que é aqui da Fiocruz, que é o curso de atualização profissional no cuidado ao idoso dependente. Ele acontece aqui na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz e ele tem um módulo que trata justamente da demência. Vamos dar uma olhadinha, ver como é que ele funciona? Durante 9 anos eu cuidei da minha mãe. Depois que ela faleceu, eu resolvi fazer o curso para me especializar mais e dar continuidade no trabalho cuidando de idosos. Esse é um curso que vem sendo oferecido desde 2007. O curso tem 200 horas de duração, com aulas 2 vezes na semana, de 8 às 5, com parte da carga horária de aulas teórico-vivenciais e também uma parte de estágio em instituições que cuidam de idosos. Dão aula no curso tanto professores aqui da Fiocruz, como alguns também convidados de outras instituições e que têm uma experiência mais específica em relação àquele assunto de cada aula. A gente tem que ter o cuidado de esperar o tempo. O público é variado, são trabalhadores das políticas de saúde e também de assistência social e também pessoas da comunidade, pessoas que são cuidadoras, que cuidam de parentes ou que desejam exercer essa atividade de forma remunerada. São 35 alunos a cada ano. De uma maneira geral, a procura é mais de mulheres mesmo, acho que por uma característica, uma tradição, né, do trabalho de cuidados. Eu tenho uma experiência, né? Mas eu estou aprendendo aqui a técnica. Eu quero ter a técnica porque eu cuidei da minha mãe, fui aprendendo algumas coisas, mas era aquele amor, o carinho, cuidei bem, mas eu não tinha todo o conhecimento que eu estou adquirindo aqui. Eu acho que é super importante que o cuidador ele tenha informação sobre as principais causas de incapacidade na velhice e uma delas são os transtornos demenciais, como por exemplo a doença de Alzheimer. Porque entendendo
qual a razão, né, daquela pessoa cuidada se comportar de uma determinada forma ou ter uma dificuldade na compreensão. E isso vai facilitar com que o cuidador possa se posicionar e possa também planejar os seus cuidados de uma maneira melhor. Não é fácil você cuidar de uma pessoa com Alzheimer, e principalmente quando é um familiar. Mas você tem que ter muita atenção, muito carinho, porque são muitos detalhes, são pequenos detalhes. Eu consegui salvar minha mãe muitas vezes por estar atenta a esses detalhes. Para se inscrever é necessário ter o ensino fundamental completo e as inscrições geralmente elas se abrem no período de maio ou junho. Basta visitar o site da Escola Politécnica que tem as informações sobre todos os cursos com inscrições abertas. Eu me sinto assim que eu vou sair daqui bem preparada para um cuidado com excelência. Bacana, né? Parece bem estruturado o curso. É um curso bem estruturado. O Daniel, ele é muito preocupado com essa questão, né, de uma boa qualificação. É uma pessoa também muito preocupada com a luta pela regulamentação da profissão. Então, vai correndo em paralelo isso, né? Exatamente. Essa aluna, ela trouxe essa questão da experiência que ela já tinha, né? Mas da capacitação técnica que ela está buscando. Exato. Mas destacou algumas características importantes, como atenção, carinho. Queria que a gente falasse um pouquinho disso, né? A formação é muito importante, mas quais outras características você destacaria como sendo fundamentais para essa pessoa que vai cuidar? Para que vai cuidar, primeiro ela tem que gostar do que vai fazer, né? Todos nós somos mais felizes no nosso trabalho se gostamos daquilo que fazemos. Porque o trabalho é algo que você vai fazer diariamente, independente do seu humor, dos seus problemas pessoais. Então, se você gosta do que você faz, você certamente vai ultrapassar todos os problemas que te acompanham. Vontade de se qualificar, né? Importante entender que o idoso com Alzheimer, que uma pessoa cuida, como essa moça cuidou da mãe dela, o outro que ela vai cuidar não vai ser o outro, né? Ter capacidade para entender a singularidade de cada indivíduo. É importante que essa pessoa tenha vontade de aprender mais também e que possa compreender também limites, porque atuar com família, chegar numa casa onde valores, normas, muitas vezes são diferentes dos valores que ela tem. Queria falar de algumas questões específicas também para essa pessoa que vai estar nesse dia a dia. Por exemplo, a gente sabe que muitas vezes o cuidador vai estar sozinho com o idoso e pode se ver diante de uma agitação, uma agressividade desse idoso. O que essa pessoa deve fazer? Como é que você orienta? Primeiro que é importante, quando uma pessoa chega numa casa, conhecer tudo a respeito daquela pessoa que ela vai cuidar, né? Quem é o médico, onde ela pode procurar, qual é a primeira pessoa que ela pode procurar, quais são as medicações que ela toma. E medicação é um ponto muito importante hoje nessa discussão, nessa relação do cuidado, até porque há uma discussão muito importante de que o cuidador não pode administrar a medicação, mas muitas vezes essa pessoa vive sozinha. Então, a família deixa ali uma relação de medicação que tem que ser dado a cada momento. Então, é muito importante, aliás, essa questão ética, né? Só voltando um pouquinho, é muito importante que a pessoa que se disponibilize para o cuidado, ela tenha sua ética, porque seguir aquilo que a equipe de saúde orienta e que a família orienta é a melhor forma de manter uma boa relação e manter a empregabilidade. E quando a gente fala de medicamento é complicado, porque a gente sabe que alguns deixam aquele idoso mais tranquilo, mas quase num estado de torpor que ele não interage. Isso talvez possa ser mais interessante para alguns cuidadores, né? Porque fica mais fácil, torna mais fácil essa rotina. Mas isso é péssimo para o idoso, Com né? certeza. O familiar tem que supervisionar isso de perto. Isso é sério, porque isso pode levar à morte. Também é perigoso, claro. Causar acidentes. Então, é muito importante que a família esteja atenta para isso. Tá? Tem familiares que diariamente dosam a medicação,
né, em caixas, né, com compartimentos para cada horário daquela medicação e acompanham e supervisionam para ver se é aquilo mesmo, se aquele comprimido não foi dado a mais. Isso pode ser não deixou de interessante, ser né? dado. É importante esse olhar atento da família. E ter sempre. acesso, que eles tenham acesso também aos números de telefone, tudo De que tudo. diante de um evento de agressividade. Em relação né? é importante que qualquer mudança de comportamento, a pessoa procure ajuda. Esse cuidador vai procurar ajuda, tá? Agora, é importante também, ele às vezes recebe nesse curso, né? Então, vamos tentar umas medidas. Às vezes, o idoso, ele se agita por alguma condição do seu corpo, tá? Ele pode estar com uma fralda, essa fralda pode estar causando assadura, ele pode ter cacos, né? Não ter uma dentição adequada. Algum e isso está incômodo, causando né, uma dor. Angélica? Um incômodo. Na maioria das vezes, o idoso ele fica agitado por alguma coisa que o incomoda e ele não sabe expressar mais. E aí vai caber a essa pessoa que está do lado ter a sensibilidade de tentar investigar. Se está frio, se está calor. Então, a primeira coisa. E o cuidador tem que manter a calma, porque se ele fica agitado no momento que o idoso se agita, ficam duas pessoas enlouquecidas. Então, o que ele tem que fazer primeiro é tentar acalmar, né? Tentar tocar, se ele permite, se o idoso permite, calma, eu estou aqui, o que está acontecendo? Ficar atento a esses sinais. E muitas vezes não precisa recorrer a uma medicação. E quanto à segurança? Porque a gente sabe que esse idoso pode sair sozinho, se alguém não estiver olhando. Como é que a gente deve estar atento a essa questão das chaves, janelas? E essa tensão é maior e ela vai aumentando conforme a evolução da doença. É sempre importante que, assim que se descubra que se tem esse diagnóstico, primeiro é ter um cartão com todos os dados, telefone, endereço, e manter na carteira, no bolso desse idoso sempre. Tirar todos os perigos potenciais, né? A chave não pode mais ficar na sala, na porta. Trinco de banheiro também é um problema, Não, né? não. Tirar os trincos de dentro do banheiro. Isso é muito difícil numa fase inicial, porque a pessoa percebe que ela vai tendo a sua liberdade cerceada. Imagina você ir ao banheiro e não poder mais fechar a porta por dentro. Mas tudo tem que ser com muito cuidado, com muito carinho. Eu vou fazer isso porque você pode cair. Se você cair, se a porta estiver fechada, eu não vou poder te ajudar. Sempre explicando o que vai se fazer. Então, uma coisa que é muito importante também é que esse cuidador, ele tem um respeito por aquele corpo que está ali, mesmo na sua fase avançada. Tudo que vai fazer é importante explicar para esse idoso. Então, por que às vezes as pessoas se agitam na hora do banho? Você imagina o que é pegar uma pessoa e leva para dentro do banheiro, liga o chuveiro e já vai tirando a roupa. Que agressão é essa? Então, é o tempo inteiro, né? Primeiro, deixar tudo preparado. Isso é um exemplo do banho. Deixar tudo preparado naquele banheiro e ali começa. Nós vamos preparar o banho, né? Eu vou tirar a sua roupa. Você quer tentar tirar a roupa? Se a pessoa não consegue, vou tirar a sua roupa. E ter o cuidado, às vezes você vai em casa, né? Eu lido muito com isso, às vezes a casa de pessoas que o cuidador não tem esse cuidado, é incrível, né? O cuidador sem o cuidado. Nas instituições hospitalares também, você vai em instituição de longa permanência, não, pode tirar a roupa, não tem importância, ela não entende mais nada. Imagina. Então você expõe, e quem garante que aquela pessoa não está sofrendo com isso? Manter o respeito por aquele ser humano, respeitar, né? exatamente, ter esse cuidado. E, Angélica, mais uma questão, já para a gente encaminhar mesmo para o final, que também acho bem importante da gente tratar, né? Essa pessoa vai estar ali o dia inteiro com esse idoso. Muitas vezes o que é o mais fácil, o mais cômodo é ligar a televisão e deixar o idoso ali naquele momento para que ela possa realmente realizar as outras tarefas. Como a gente sabe, elas acumulam muitas tarefas muitas vezes. Aí eu queria que você deixasse aqui algumas dicas. Quais poderiam ser as outras atividades realizadas em casa, nesse ambiente doméstico, até para estimular esse idoso, né, para tornar esse dia mais interessante, algo que possa até contribuir para esse tratamento dele? O cuidador tem que perceber as fases, né? Geralmente a demência ela tem uma fase leve, moderada e grave. Na fase leve a moderada, ela ainda pode fazer muita coisa. Então, sentar, jogar um dominó, buscar aquilo que a pessoa gostava de fazer. Não infantilizar, né? Não adianta eu pegar agora um monte de revista, lápis de cor
de boneco. Tá? Se ela gostava de pintar, de desenhar, dê um papel em branco para ela que ela se expresse, para que ela faça. Então, se gostava de fazer isso, se gostava de ver vê a revista junto, conversa. Até mesmo a TV é saudável. Conversa, mesmo que ela vai esquecer. Da fase moderada para grave, ela está vendo alguma coisa e ela já esqueceu o que viu. Mas é importante estimular. Claro. Que bom, viu, olha o que aconteceu. Mas evitar também assistir jornais com notícias violentas. Alguma coisa que possa agitar mais, né, esse idoso. Por fim, uma coisa só para a gente destacar é também a necessidade desse cuidador, ainda mais quando é um cuidador familiar, né, o da família, que se cuide também, gente. Isso é muito importante. A gente sabe que muitas vezes eles adoecem antes até, né? Vão embora antes que o idoso que tem Alzheimer por conta desse desgaste, né, Angélica? Exatamente. Primeira coisa, quando não tem condições de se contratar um cuidador, é se reunir a família e revezar esse cuidado, buscar a parceria da família. E quem está ali de frente da situação, que é responsável por todo o cuidado, ela precisa de pausa. Precisa tirar um sábado à tarde, precisa falar para um irmão, uma irmã, fica aqui em casa, eu preciso respirar. Vamos deixar então esse recado final aqui. Angélica, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer, viu, conversar com você. O Ligado em Saúde de hoje fica por aqui, mas o nosso próximo tema pode ser escolhido por você. Mande sua sugestão. Para falar com a gente, envie um e-mail, ligue ou então acesse a nossa página no Facebook. A sua participação, você já sabe, é muito importante. A gente se encontra no próximo programa e eu vou ficar esperando você. Até lá!